tudo parecendo uma questão de opinião. E o termo terceira via, ele é isso. Ele é um conceito, ele é um termo que ele já foi utilizado, ele não foi inventado no Brasil. Tá? Ele não foi inventado no Brasil. A gente não pode desqualificá-lo, a gente pode criticar algumas questões, mas uma coisa que eu acho muito importante, eu volto a dizer que em momento nenhum nós podemos desqualificar a existência de uma terceira via. Isso é política. A gente tem que desqualificar e meter o pau e gastar nossa energia com aquilo que não é democrático. Aquilo que está dentro do campo democrático, você pode não concordar, mas a gente precisa entender que isso faz parte da política, tá? Então, cabe a nós aqui entender o que nós acreditamos, o que é viável, como uma história se processou para a gente poder fazer as nossas escolhas, mas de repente achar que a terceira via é uma invenção, que é uma bobagem, não é. Então, a gente vamos começar. Então, vamos lá, João. Terceira via, ele é um termo que ele não é tão velho, ele já é um termo que ele vai começar a ganhar forma no século XXI, é isso mesmo? Na realidade, assim, o termo terceira via, a gente está aqui, pessoal, fazendo marketing do Anthony Giddens. Para quem não conhece, marketing, livrinho muito bom, viu, para você comprar e adquirir, viu? E se você quiser um mais robusto ainda, de sociologia dele, que também trabalha esse conceito, ó. Os professores aqui estão fazendo marketing aqui da livraria, falou? Beleza? Esse livrinho aqui, galera, quando se fala terceira via, foi a crise que a esquerda ela enfrenta depois da queda do Muro de Berlim, né? Cai o Muro de Berlim, ao desmantelamento do socialismo de modelo soviético, e a esquerda ela perde o norte, ela perde o rumo, ela perde a identidade. E aí começa a se trabalhar essa ideia de que existe um caminho do meio entre o neoliberalismo, tá? Entre o socialismo, de um lado, definido como esquerda, definido também como esquerda a social-democracia, que seria alguma coisa referente aí ao keynesianismo, à intervenção estatal. Então, você teria uma esquerda que poderia ocupar um espectro de centro, ou seja, uma centro-esquerda. Só que isso foi um grande tiro no pé, como se revelou no processo político, porque o que foi os grandes percussores disso, não na teoria, né? Porque isso é teoria. Giddens é teoria. Aí, quando você vai à prática político-partidária, por isso que a gente está colocando essa situação aqui, porque a gente coloca essa situação exatamente porque a gente pega a teoria para refletir com vocês o processo político real, como está acontecendo. Então, quem é que introduziu isso como conceito político partidário? O Bill Clinton, nos Estados Unidos, e o Tony Blair, no Reino Unido. Mais uma vez, né? As reformas neoliberais ganharam impulso a partir da Margaret Thatcher no Reino Unido e do Ronald Reagan nos Estados Unidos. O Chile, muito se fala do Chile, mas o Chile foi um laboratório. O famoso consenso de Washington, ele se difundiu a partir desses núcleos. E aí, o que acontece? Provou-se que não dá para você ter essa posição de centro. O que o Bill Clinton, no fundo, fez? Foi trazer a esquerda mais para a direita. Porque aí foi desmantelamento de direito trabalhista, aí foi o processo de penetração do neoliberalismo nesse campo dos partidos ditos, né, de posicionamento de esquerda, porque o Partido Democrata, no sentido das políticas econômicas nos Estados Unidos, não é um partido que tem grandes diferenças do Partido Republicano, não. No contexto da condição da política econômica, não vejo grandes diferenças. Haja visto o que fez o Barack Obama quando você teve a bolha especulativa de 2008, injetando trilhões de dólares para salvar os rentistas, como disse Ciro Gomes. Salvar os rentistas. Foi isso que fez. Né? O Tony Blair, ele simplesmente destruiu, acabou de destruir, né? Porque a Thatcher destruiu um dos sindicalismos mais fortes do mundo, que é o sindicalismo inglês, e o Tony Blair arrematou essa história.
Então, a terceira via, nesse posicionamento político partidário, no fundo, ela asfaltou o caminho para a expansão das doutrinas e da política neoliberal. Por isso que existe uma dificuldade de você, às vezes, definir determinados partidos ou determinadas políticas econômicas, se isso é esquerda, se isso é direita. E o Giddens fala isso aqui nesse livro aqui. O Giddens fala isso. Assim, olha, existem os 5 grandes dilemas da terceira via. Um deles é o dilema do individualismo, que é uma questão do neoliberalismo muito forte. O outro dilema é a globalização. Olha essa teoria sobre globalismo, conspiração globalista, que a extrema-direita está se apropriando dela. E está ganhando força. Está ganhando força demais. Uma outra é essa ideia de que existe consenso entre esquerda e direita. Não existe consenso. Existem pontos em que a gente pode dialogar e buscar consenso. Agora, você pensar num consenso de condução de um projeto de poder, projeto político de esquerda e de direita, não existe isso, não. Existe disputa de espaço, é isso que existe. A política é isso. A política é antagonismo. A política não é essa construção que a democracia, que venderam, né, dentro dos ideários de democracia liberal, que é essa ideia de produção de consenso. Então,